Olá, seres humanos maravilhosos, habitantes do planeta Terra, conectados aqui conosco. Hoje, diretamente da Flórida, Olga Hosken. Yeah! Olá, Lúcia! Boa tarde, boa noite, bom dia, porque nós trabalhamos para o mundo inteiro, não é isso? Exato. Então, todos os horários possíveis. Que bom te ver, minha amiga. Nossa, quanto tempo, não é? E a dificuldade de nos conectarmos, mas valeu a pena, não é, Olga? Sem dúvida, imagina. Pessoal, Muito para bem. vocês que não conhecem, eu estou aqui com a Olga Hosken, diretamente da Flórida. Ela nos concedeu esse bate-papo informal para que nós possamos falar a respeito do trabalho dela lá na Flórida, pessoal. Ela tem um trabalho fantástico com crianças de 0 a 3 anos. Mas antes de falar do trabalho da Olga, eu vou ler aqui um pouco para vocês, que eu fiz um resuminho de quem é essa mulher que está fazendo parte hoje do nosso quadro, do nosso programa, que se chama... Solta a vinheta aí, Adriana! Successful people around the world. Successful people around the world. Pessoas de sucesso no mundo. E ela é uma mulher de sucesso. Ela é mãe, ela é avó, ela é amiga. Ela dedica parte da sua vida fazendo o que mais gosta, que é trabalhar com crianças. Formada em pedagogia pela Universidade Católica de Brasília, especializou-se nos Estados Unidos em desenvolvimento mental e cognitivo de crianças. Pessoal, é uma mulher de sucesso ou não é? Atualmente, ela trabalha com o Departamento de Saúde do Estado da Flórida. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, porque uma brasileira que sai do Brasil, vai morar na Flórida, nos Estados Unidos, deve ter enfrentado muitas dificuldades para ser esse ser humano que você é hoje, não é isso, Olga? Fala um pouco para a gente das dificuldades encontradas até você chegar a ser esta mulher de sucesso. Muito obrigada pelo Mulher de Sucesso. Eu, na verdade, nem me considero assim. Eu me considero uma pessoa que lutou e continua lutando para ter um espaço, né, nesse nosso contingente social e econômico, e, ao mesmo tempo, tendo esse espaço, ajudar as crianças, ajudar as famílias necessitadas. Eu vim para a Flórida há 22 anos atrás. Eu não sabia nada de inglês. Nada. Pensa numa pessoa que não falava inglês at all, de jeito nenhum. Eu só falava yes e no. E vim com os filhos para cá. Com coragem, com disposição, e comecei a trabalhar numa empresa brasileira em Miami. Você foi para a Flórida com os seus filhos, você e seus filhos. Sim, eu e meus filhos viemos Olha aí, para cá. pessoal, um exemplo a seguir. Escutem a história da Olga e no final vocês falem, é ou não é uma mulher de sucesso pelo mundo? Pode continuar, Olga. Então, quando cheguei aqui, a minha irmã já morava aqui, então eu tive um suporte, pelo menos para eu iniciar e saber onde eu iria chegar. Com os filhos ainda pequenos, na faixa de adolescência e pré-adolescência, eu tinha que matricular, eu tinha que fazer todas essas dificuldades de vida, inclusive procurar um ortodontista, porque vieram do Brasil já iniciando um tratamento, e o inglês zero. Como eu nunca desisti de nada, eu sou uma pessoa muito otimista, muito assim, eu acredito muito nas potencialidades do ser humano e acredito na minha, então eu fui à luta. Eu não podia estudar, porque eu tinha que trabalhar e tinha que cuidar das crianças, cuidar da saúde e da educação deles aqui nesse país, e entender como é que se vive aqui. Então eu não podia ir para a escola para aprender inglês. Como foi que eu fiz? Eu meti a cara. Eu falava o que vinha na cabeça. Eu fazia gestos.
Meu filho, eu nunca esqueci disso, meu filho, quando nós fomos ao ortodontista, eu com a pastinha deles na mão, e ele disse, mãe, como é que você vai explicar para o pessoal lá e tal? Eu falei, não se preocupe. Chegando lá, se precisar, eu subo na mesa, mas eu vou conseguir. The books on the table, não é, Olga? The books on the The table. books on the table. E assim eu fui levando. Eu passei a assistir bastante televisão em inglês. Uhum. Procurava me relacionar com as pessoas também que falavam inglês. E nunca tive vergonha. Se eu puder dar um conselho para os brasileiros, principalmente os que estão aqui, ou os de fora também, quando você muda do seu país e vai enfrentar uma outra língua, um outro idioma, uma outra cultura, não tenha medo de se expressar, porque o medo te impede de aprender. Eu não tive esse medo. Eu foi a luta. Eu falava, todo mundo ria. Eu comentei cada coisa, assim. Às vezes eu penso até de fazer um stand-up só das bobagens que eu falava, porque eu queria dizer outra coisa. Bom, viu? Eu vou ser a primeira a assistir. Só para contar um detalhe de como eu me expressava, eu estava conversando com um namorado na época, americano, e eu queria dizer para ele que no Brasil eu tinha um passarinho. Eu já tive um passarinho no Brasil. E aí eu disse para ele que no Brasil eu tinha barba, porque eu misturava a palavra bird, que é de passarinho, com a palavra beard, que é da barba. Então eu disse para ele, no Brasil eu tinha barba. Olhou para mim assim, sério? Aí eu, E o que aconteceu? Eu falei, a minha barba morreu. Muito interessante. E aí ele percebeu que havia uma dificuldade de linguagem, e ele deixou correr. Sim. Mas morreu como? Eu disse, eu não dei comida, esqueci de alimentar. Enfim, eu quero mostrar com isso que eu não tive a preocupação de, eu tenho que falar certo, eu tenho que colocar certo. E vocês imaginem, eu sou professora no Brasil, eu falo um português bom, correto, e chegar aqui você falar como uma pessoa que, né? Mas eu não tive medo e venci dessa forma, acompanhei os filhos na escola, consegui, fui melhorando, fui me aprendendo meu inglês, falando, escrevendo, enfim, e progredindo no mercado de trabalho. E foi quando eu fui trabalhar de professora numa escola de criança especial, que sempre foi a minha paixão, porque eu tenho 32 anos de carreira como educadora. Tá, e como foi, Olga? O que te levou a trabalhar com crianças especiais aí nos Estados Unidos? Bom, eu já tinha uma certa experiência com isso no Brasil, porque eu me formei muito cedo, eu sou daquelas que ainda tem a carteirinha de normalista. Que Exato, eu já com 16 anos já estava na escola para ser normalista, para ser professora, e eu trabalhava numa área muito pobre, fui me interessando e me envolvendo com crianças especiais. E quando chegou aqui, depois de traduzir meus documentos, arrumar tudo, eu consegui ir para essa escola, e essa escola era uma escola de criança especial. Então foi assim, foi uma busca que eu tinha e o encontro do que eu buscava. Eu fui trabalhar nessa escola e trabalhei por 3 anos. Durante esse período, eu fui para a universidade e fui me especializar na área de crianças especiais, porque eu me apaixonei pelo assunto do autismo. E quando eu trabalhava na escola, eu tinha 9 alunos autistas. Era uma escola privada, que hoje fechou, mas era uma escola privada e eu trabalhava com 9 crianças autistas. E aquilo me deu uma vontade de crescer mais ainda, porque o método que eu usava para ensinar essas crianças teve um resultado grandioso. Eu peguei essas crianças no kindergarten, que é o jardim de infância,
No final do ano, os pais exigiram que eu fosse para a primeira série com os filhos deles. Depois da primeira série, exigiram que eu fosse a professora do segundo ano deles. Nesse período, eu já tinha concluído o meu curso para me especializar em crianças especiais, no atendimento, no desenvolvimento delas. E daí fui trabalhar com um programa aqui na Flórida que se chama Early Steps, Primeiros Passos. E assim que começou. E a minha paixão foi crescendo cada vez mais. E, enfim, faço porque gosto muito. Tá, aí você nessa sua carreira profissional em trabalhando com crianças, você lançou já quantos livros? São 3 livros que você já lançou, não é isso? Não, eu lancei 2 livros. O terceiro, ele tá para sair do forno. Em breve, não é? É. O primeiro livro que eu lancei... Fala do primeiro livro. O primeiro livro foi assim, porque eu amo escrever também. Quando eu tinha 8 anos, eu ganhei um concurso na minha escola no Brasil. E ganhei de todo mundo, porque o tema era Por que as zebras são listradas? Você tinha que criar uma história que fosse realmente uma criação sua, única. E eu tirei o primeiro prêmio com essa história. Porque as zebras são listradas. Exato. Mas eu nunca pensei em publicar, porque na época as coisas eram muito difíceis, a gente não tinha as facilidades que se tem hoje, e nem o entendimento. Aí uma pessoa muito querida, que me conheceu assim já no começo, disse para mim, você não quer lançar seu livro? Aí eu disse, mas não, como eu vou fazer isso? Mas eu lhe ajudo. E essa pessoa foi você. Exatamente. Lúcia Amélia foi a pessoa que ficou na minha cola. Ai, não fala que eu estou transpirando. Você vai lançar o seu livro. Quando é que você... E eu achava aquilo um absurdo. Como é que eu vou fazer isso? Porque quando eu pego no pé, eu pego, não é, Olga? Eu não deixo quieto. Você me ajudou, me incentivou, eu fiz o livrinho, está aqui registrado, conto, dou muita palestra sobre e eu continuo vendendo. Depois desse, é claro que difícil é a primeira vez. E aí, então, eu lancei um livro técnico, que é sobre o autismo, o cinza e as outras cores. Seguindo os passos da minha amiga Lúcia, eu então parti para o meu segundo livro. É um livro técnico porque ele é avaliado por um neurologista pediatra. Então, todo o conteúdo que tem aqui, ele tem uma validade científica, por causa de uma análise por um profissional da área. E você faz palestras, você vai... Aonde te chamarem, você está indo. Sim, eu faço palestras, eu trabalho muito com as comunidades brasileiras. A última minha foi na Universidade Católica de Brasília, onde eu me formei. Eu retornei lá e fui dar uma palestra para eles sobre o autismo. E se você me permite, eu vou falar um pouquinho só sobre o meu trabalho, porque assim, nesse livro, principalmente, ele é feito para os pais. E para professores, para as pessoas que não têm o entendimento e o conhecimento do autismo. A linguagem é simples, porque se eu quero atingir aos pais, eu tenho que ter uma linguagem simples, leve, de maneira que eles possam entender. Então, eu escolhi fazer um livro assim, porque está cheio de muita técnica, né? Está cheio de muita palavreado, muita coisa que, às vezes, os pais veem aquilo, parece um bicho de 7 cabeças. E o meu livro, ele é prático. É a prática. Não tem nada a ver com o que o médico fala, com o que o neurologista, aquele, é a prática, é o dia a dia. É a mão na massa com a criança. Então, esse é o meu trabalho. E agora vem o segundo, e o segundo vem bem mais gordinho.
Sim. porque ele vem atingindo muitas técnicas que eu vou ensinar, vou trabalhar, e não só para o autista, para qualquer família que tem criança com necessidade especial. Ô, Olga, e qual é o objetivo principal com esse teu livro? Esse a respeito do... Qual é o objetivo principal? Do livro do autismo? Sim. É exatamente instruir e facilitar a vida dos pais. Porque na minha cabeça, na minha concepção, pela minha experiência, é tão simples. São pequenos detalhes que você ensina aos pais a como trabalhar com a criança, como cuidar quando a criança tem os tantrums, que nós chamamos aqui, que são os comportamentos agressivos, de choro constante. Preparar os pais para isso de uma maneira leve e suave. Esse é o objetivo. Ajudar as famílias a entender e a trabalhar com seus filhos. Que bacana, gente, que bacana. E o seu website está em construção, não é isso? Exatamente. Na verdade, ele já existe. Agora eu estou fazendo uma manutenção e colocando os artigos. Em breve eu vou lançar e as pessoas vão poder ter acesso e lá vão ter inúmeras ideias, estratégias e websites e dicas para os pais. Vai ser uma coisa bastante interessante. Muito bacana, pessoal. E para quem quer te seguir, você está no Instagram, você está no Facebook com o nome de Olga Hosken. Exato. Muito bacana, Olga. Esse seu trabalho é um trabalho de utilidade pública. E é um trabalho muito, como é que se fala? Com pequenos detalhes, não é? Você é uma pessoa detalhista e você passa essa sua mensagem numa linguagem coloquial, aonde pais, irmãos, todas as pessoas que leem possam entender a mensagem do seu livro. Então, pessoal, eu quero falar para vocês que sigam a Olga lá nas redes sociais dela, escrevam, ela sempre responde, apesar do fuso horário que ela está na Flórida, são 6 horas de diferença aqui para a Suíça. Para o Brasil, são quantas horas, Olga? Agora nós estamos só com 1 hora de diferença. Aqui é mais cedo do que lá é mais 1 hora a mais que a gente. Certo. E eu quero pedir para você deixar uma mensagem para mães que têm filhos com esse tipo de dificuldade. Bom, a primeira coisa que eu aconselho é assim, não adianta estressar. É desagradável? É. Ninguém quer ouvir que tem um filho autista ou com qualquer outra necessidade especial. Mas isso é igual fazer uma viagem. Você prepara tudo da sua maneira, do seu jeito, e quando chega a criança, veio diferente. Então, é adaptar. Aceitar e adaptar. Nunca se esqueçam, eu acho isso super interessante, a exclusão começa dentro de casa. E a inclusão também. Então, a partir do momento que você recebeu a notícia que você tem um filho ou uma filha que tem uma necessidade especial, seja ela de que grau for, é incluir, é aceitar e entender, para então você trabalhar e conviver com aquela situação e desenvolver. Porque na minha concepção e na minha experiência, toda criança tem futuro. Exato. Toda criança é trabalhada. E os primeiros anos da infância são os cruciais. É nesses que nós temos que trabalhar, para que elas tenham uma vida e um desenvolvimento de acordo com o que elas merecem. Olga, aqui eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo que não sabem o que é o autismo, que não sabem quais são os sintomas do autismo. Será que você poderia dar algumas dicas de como a mãe deve observar essa criança para saber se tem necessidade de buscar um profissional e qual é o primeiro profissional que a mãe ou o pai deve pedir ajuda? Muito bem. Os primeiros sinais, eles começam já na primeira infância, no primeiro ano. O que é que os pais têm que observar quando os filhos nascem?
se o filho olha para você, Uhum. se há uma empatia entre a criança e você sorri, a criança sorri. Você brinca, você bota seu rostinho para lá, ela te acompanha. Todas essas coisas bem simples já começa por aí. Depois, quando a criança fica um pouquinho maior, você tem que observar se ela interage com as outras crianças ou com os adultos, se ela gosta ou não de brincar sozinha, de se isolar, se o isolamento já é uma coisa para se observar, andar na pontinha dos pés, atraso na fala, o contato de olho às vezes não existe ou então é muito difícil de existir, dificuldade com a alimentação. A criança fica muito assim exigente, ela não aceita certas comidas, muita parte sensorial com as mãos, o agitamento das mãozinhas, né? Uhum. Que aqui nós chamamos de flap, ou então ficar olhando os dedinhos. São inúmeros os sintomas que podem aparecer. Então é preciso que a pessoa, quando começa a perceber alguma coisa, o primeiro profissional é quem? É o pediatra. O pediatra, certo. Então, você relata para o pediatra suas preocupações e suas observações. Uma coisa que eu indico muito para os pais, às vezes eles vão ao pediatra, mas eles não falam do que eles viram. Uhum. O pediatra olha ali, mas ele não tem mais informações. Então, você anota, olha, ele está fazendo isso, eu não estou gostando disso, daquilo. Chega lá, lê tudo para o pediatra. O pediatra vai encaminhar essa criança para um neurologista. Aqui nos Estados Unidos, o pediatra encaminha também para nós, do programa do Early Steps. E existem outros programas também. Então, encaminha para nós fazermos uma avaliação. Então, há 3 profissionais, um de linguagem, um psicólogo e um profissional da minha área, avaliam essa criança no geral. De acordo com a avaliação, ela é encaminhada para obter as terapias que ela precisa. Mas sempre também indicada, apesar de vir conosco, para um neurologista. Porque o médico que tem a capacidade de analisar o autismo e de responder se é autista ou não, é o neurologista. E a avaliação dele é que é importante para a gente estabelecer as outras terapias, inclusive a terapia de ABA. Sem o neurologista, uma avaliação neurológica, é quase que impossível você obter a terapia de ABA. Então, essa é a minha dica, observar as crianças, falar com o pediatra e encaminhar essa criança para um neurologista e se obter as terapias. Muito bem, e em breve nós teremos o website da Olga, que nós vamos lançar aqui, nós vamos lançar no Facebook, nós vamos lançar no Instagram, nós vamos lançar em diversas redes, e vocês vão, daqui a pouco, vocês também vão estar vendo a Olga com o novo programa dela lá no Instagram, lendo partes do livro dela, e vocês vão saber por que é que as zebras são listradas, mas não hoje. Também. Vão lá, sigam a Olga, que ela vai falar para vocês por que é que as zebras são listradas, não é isso, Olga? Sim, principalmente para as crianças, não é mesmo? Exato. Olga, foi um grande prazer ter você aqui no programa, né? Muito obrigada por você ter falado sim. O prazer foi meu, eu que agradeço a participação, né? É um privilégio. A gente está aqui para ajudar, não é isso? Exato. Então, sempre que precisar, para os seus seguidores, se precisar de alguma informação, qualquer coisa, você tem aí o meu e-mail, você pode passar para eles, a gente pode conversar e, se for possível, ajudarei com muito gosto. Muito obrigada por você existir, Olga. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo. Tchau, Lúcia. Tchau, Obrigada. e até breve, minha querida. Tchau. Tchau.